sequência aqui sobre a nossa conversa deste mês de fevereiro. Nós estamos falando a respeito da igreja, que é a comunidade essencial. E a gente escolheu esse tema em fevereiro, né, um tema teológico, que dentro a gente está falando sobre eclesiologia, né, e é importante a gente conversar sobre isso, haja vista a razão de estarmos aqui. Nós somos a igreja do Senhor, nós pertencemos à igreja e precisamos conversar sobre ela. E a gente tem trazido aqui então algumas metáforas que a palavra de Deus utiliza para falar a respeito dessa comunidade que é essencial. E a gente tem vivido dias bastante conturbados, bastante difíceis, muito por conta da complexidade que se dá em torno das interações relacionais. Tem uma frase muito interessante de Albert Einstein, que ele dizia assim, que em meio à complexidade, encontre a simplicidade. Então, quando as coisas começarem a ficar complicadas, é sábio que a gente busque a simplicidade das coisas. Na primeira semana nós falamos a respeito da igreja essencial como uma família, a família estendida. Semana passada foi utilizado aqui a metáfora do corpo, né, para falar que nós como comunidade somos um corpo, o corpo de Cristo, corpo do qual Cristo é o cabeça. E na primeira semana a gente usou a ideia de essencial como aquilo que é vital para a nossa vida. Então, aquilo que é essencial é aquilo que é vital. E hoje eu gostaria de pensar nessa ideia de essencial como aquilo que é simples. Porque talvez o interesse no essencial ele esteja acontecendo exatamente porque o mundo se tornou um lugar complicado demais. O mundo se tornou um lugar complexo, o mundo se tornou um lugar complicado, onde a gente tem dúvidas sobre o que a gente pode falar, sobre o que a gente não deveria falar, sobre como a gente deveria se comportar, como a gente não deveria se comportar. A gente perdeu as referências, a gente perdeu as balizas tradicionais. Então, a gente está confuso, as pessoas estão confusas sobre todas as coisas. E veja, a gente vive num mundo que possui e que transmite informações demais, a gente está vivendo um mundo que sugere atividades demais, programas demais, ferramentas demais à nossa disposição, e isso tem resultado, ao contrário da proposta, pessoas totalmente perdidas e cansadas, é isso que a gente tem visto. Quanto maior o nível de informação, parece que maior também é o nível de desinformação. Quanto mais acessibilidade nós temos às informações, mais superficiais nós somos em nossas pesquisas. Os nossos relacionamentos, né, que outrora eram forjados pelas conversas, pelos diálogos, agora a gente vive nessa era em que distância não existe mais, a gente pode acessar pessoas em todos os lugares do mundo, mas ao mesmo tempo que nós conseguimos avançar para longe, nós nos afastamos daqueles que estão perto. E de fato é um tempo então em que a complexidade da vida, ela tem nos deixado confusos, tem nos deixado cansados demais. Então seria essencial sermos sensatos e retornarmos, então, a essa proposta do que é simples, da simplicidade. A noção, né, do que é igreja, a noção do que a igreja deveria fazer ou deixar de fazer, também se tornou complexa e nebulosa. Então, quando a gente fala dos assuntos, eles são extremamente confusos, mas quando a gente fala de igreja, não deixa de ser também. O que é igreja? O que a gente deveria estar fazendo? Dentre todas as opiniões, dentre todas as complexidades sobre o que é a comunidade de fé,
O que seria o simples? O que seria o essencial para nós? E é isso que a gente tem conversado, então, porque talvez seja essa uma das razões do porquê a gente gasta tanto tempo remediando questões que talvez a gente deveria estar prevenindo. Talvez a gente tenha sido mais agentes passivos da complexidade do que agentes ativos da simplicidade. E esse é o conselho do Einstein, mas faz todo sentido para nós. Em meio à complexidade, encontre a simplicidade. E a igreja é simples. Eu acredito que quem complica somos nós. Quem complica as coisas somos nós. Mas a igreja, de fato, é simples. E nós temos, então, aqui a metáfora do edifício, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao 5. 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. E existem muitas passagens, né, que a gente poderia utilizar para falar sobre a ideia da igreja como a casa, uma casa, como um edifício, como uma construção da qual Deus está envolvido, está fazendo. Mas o apóstolo Pedro nos diz assim, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude nessa noite. Eu acabei de ler um texto que nos remete à ideia de a comunidade de fé ser um edifício. E a gente está usando metáforas até então para falar que a igreja é tudo menos uma construção, é tudo menos um prédio. Então a igreja é uma família estendida, a igreja é um corpo. Portanto, a igreja é um organismo vivo. Isso nós já estamos de acordo, não é verdade? A igreja não é uma mera instituição. A igreja é um organismo vivo. Porque a igreja é de um Deus vivo. Só que, aparentemente, esse texto está se referindo a uma construção inanimada, a ideia de um edifício, ou a gente mantém a ideia do organismo vivo. Então, quando a gente fala sobre a igreja como uma casa, como uma construção, os crentes como pedras que são edificados, e assim, então, eles se estabelecem como um edifício, não deixa de ser também uma referência à obra de Deus por meio das relações, por meio do organismo vivo que é a igreja. Até porque o texto vai falar para a gente que Jesus é a pedra viva, Ele é a pedra angular, e nós somos pedras vivas também. Mas eu menciono aqui uma ilustração, conta-se uma história de um rei que visitou o rei de Esparta. Então, o rei de Esparta convidou um amigo seu, o rei, um monarca, para visitar ali a nação, conhecer a cidade de Esparta. E o rei de Esparta se gabava muito e falava muito a respeito das suas muralhas, e da proteção que a Esparta tinha. E aquele rei visitante ali acompanhando o rei de Esparta, ele observava ao seu redor e ele não via muralha nenhuma, ele não via muro nenhum. E o rei de Esparta, falando que de todas as coisas que ele tinha ali, a que
ele mais exaltava e aquilo que mais ele investia era em suas muralhas. E chegou uma altura que aquele rei, aquele monarca visitante, pergunta então, para o rei de Esparta, ele fala: mas onde que está essa muralha aí? Porque eu estou olhando aqui e não estou vendo muralha nenhuma, a cidade não tem muralha. Onde está essa muralha da qual você tanto fala, da qual você tanto se gaba? E aí então o rei de Esparta aponta para os seus homens, para o seu exército de guerreiros espartanos, ele fala: aqui está as minhas muralhas. E cada soldado desse, cada guerreiro desse é um bloco deste muro. E é mais ou menos essa ideia que a gente encontra aqui neste texto. A referência a tijolo, referência a pedra, é uma mera metáfora. Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 1. Ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar quando a gente pensa metaforicamente numa construção. Eu não sei quantos de vocês já estiveram envolvidos com algum projeto de construção. Então, de repente, você tem lá um terreno e você vai construir, vai edificar algo naquele terreno. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que antes da edificação de um edifício, se faz necessária a limpeza do terreno. Esse é o primeiro ponto. Antes de a gente edificar alguma coisa, nós precisamos limpar o ambiente onde algo será edificado. O texto nos dá essa sugestão porque ele está falando aqui de uma construção de Deus, mas ele começa no versículo 1 falando a respeito de despojar-se de algumas coisas. E, aliás, a habilidade de simplificar, a habilidade de simplificar significa exatamente você eliminar aquilo que é desnecessário para que aquilo que é necessário se estabeleça. Então, quando a gente pensa em simplicidade, é isso. Ser simples é você tirar aquilo que é desnecessário, para que aquilo que é necessário se estabeleça. E é isso que o texto aqui nos ensina. Ele fala sobre despojar, a palavra aqui no original grego é apotestai, que significa literalmente tirar a roupa contaminada. Então, quando o texto fala, vocês precisam se despojar ou despojando-vos, a ideia é você retirando a roupa contaminada, a roupa suja. A ideia é que uma limpeza se faz necessário como uma primeira ação para uma edificação. O que a gente deve tirar? Que tipo de contaminação a gente deve tirar desse terreno no qual nós vamos edificar, ou seremos edificados? E o texto fala sobre a palavra maldade. A primeira, o que a gente deve tirar do terreno onde Deus vai construir, edificar a sua casa? A maldade. O termo aqui, maldade, é a palavra kakia, que significa toda prática corrupta. Então, essa palavra kakia, ou kakia no grego, significa toda espécie de corrupção. Ou seja, tudo aquilo que é diferente da vontade de Deus deve ser eliminado. Uma vez que um dos atributos de Deus é a bondade, nós estamos falando aqui que a maldade não tem espaço, não existe maldade boa, entendeu? Não existe maldade boa, portanto, toda a maldade precisa ser retirada. É a ideia de que a maldade é o lixo que está no terreno e precisa ser retirado para que alguma coisa seja estabelecida no lugar. Para que Deus faça coisas boas, para que Deus estabeleça a sua vontade, aquilo que não é de Deus precisa sair. E aí o texto vai dar algumas descrições de como essa maldade ela se torna evidente. Então, a maldade é a essência do que precisa sair, mas essa maldade ela se dá de algumas maneiras, e o texto aqui fala, por exemplo, da palavra engano. Então, seja retirado, se despojem, tirem essa roupa contaminada de engano, e a palavra no original é dolos, que significa
fazer armadilhas conscientemente para alcançar os próprios fins. A gente traduziria aqui a ideia de dolo, é a ideia de duas caras, né? Aquelas pessoas, duas caras, né? Quando existe aqui essa ideia de você fazer uma armadilha para alguém com intenções escusas. Então, esse é um tipo de manifestação da maldade. O que é maldade na prática? Maldade na prática é você fazer armadilhas conscientes para obter os fins que você almeja e deseja. Mas também não é só dolos, você tem também a palavra hipócrises, que é a ideia de hipocrisia. E ele fala, então, vocês precisam se despojar de toda hipocrisia. E é interessante porque a palavra hipocrisia, ela sofreu uma mutação. No original, a palavra hipócrises, né, ela significava alguém que responde, é uma espécie de resposta. Mas, com o passar do tempo, ela foi tornando, essa palavra foi tomando um tom pejorativo, onde a palavra hipócrises, ela passou a significar a ideia de um ator. É a ideia de alguém que está representando alguma coisa que não é. Ou seja, hipócrises é ocultar os verdadeiros motivos. Então, é parecer uma coisa que não é. Isso é bem comum, né? A gente tem Jesus chamando ali os religiosos de hipócritas, né? Porque por fora era uma coisa, eles respondiam, eles agiam, mas aquilo não passava de uma atuação, não passava de um teatro. Aqueles religiosos eram atores, por isso Jesus chama eles de hipócritas, porque eles faziam coisas, mas no seu coração estava cheio de hipocrisia, né? Ou seja, os motivos verdadeiros estavam escondidos, mas Jesus conseguia ver e ainda consegue, né? E o texto também fala para se despojar da inveja, que é a palavra tonos, né? Que literalmente significa, a ideia de inveja significa ego ativo. É bem interessante, né, essa definição. Alguém disse uma vez que a inveja morre somente quando morre o ego. A inveja só morre quando morre o ego. Parece que é uma coisa que está entrelaçada, né? O ego ativo, né? Ele é a razão, a essência da inveja, né? Do porquê não apenas nós desejamos ter o que as outras pessoas têm, mas a inveja, ela é nociva. Então, às vezes a gente confunde, né? Inveja é querer ter aquilo que a outra pessoa tem. E não necessariamente, porque às vezes você desejar ter o que o outro tem é positivo. Aliás, esse é o papel da influência. Nós queremos que as pessoas desejem, nós falamos aqui sobre pessoas serem nossos imitadores, como nós somos de Cristo. O problema é que a inveja ela tem um tom pecaminoso. Não é apenas desejar o que o outro tem, é desejar que o outro não tenha aquilo que você gostaria de ter. E aí a gente está falando de ego. Bom, o texto fala, por último, aqui sobre a maledicência. E a palavra no original, catalalia, que significa literalmente falar mal. A maledicência no Novo Testamento é um equivalente da murmuração no Antigo Testamento. Então, hoje a gente não fala assim, né? As pessoas estão murmurando, a gente fala, as pessoas são maledicentes, né? Maledicências. E a gente sabe o preço que o povo pagou por causa da murmuração. Que a murmuração ela é complicada, né? Ela indica uma ideia de que talvez você, melhor do que Deus, saiba direcionar a realidade. É por isso que toda vez que o povo murmurava, não era contra os seus líderes, não era contra as pessoas que estavam ali em evidência, mas era contra Deus. Deus tomava para si, porque a soberania e o caráter de Deus estavam sendo questionados quando o povo murmurava. E às vezes a murmuração, né, via de regra, estava linkada com a ingratidão do coração. Quantas vezes Deus realizou
aquilo que o povo pediu, mas mesmo assim o povo reclamou de Deus. E não raras vezes, quantas orações o Senhor já respondeu para nós, mas constantemente nós estamos murmurando por aquilo que Ele ainda não fez. Esse é um problema, né, que a gente tem, é um problema do nosso coração. E falar mal, né, então, é um tipo de desprezo da soberania e do caráter santo de Deus. Isso precisa ser retirado do meio de nós. Portanto, a razão, né, deste primeiro ponto aqui, da limpeza do terreno, é óbvia. Essas coisas precisam ser retiradas, por quê? Porque essas coisas destroem a unidade cristã. E por isso precisamos nos despojar dessa prática. Uma vez que Deus Ele está estabelecendo um edifício, do qual esse edifício se ergue e ele permanece exatamente por causa da unidade. Se houver algo minando essa unidade, obviamente esse prédio, essa edificação estará comprometida. Então é por isso que o apóstolo Pedro começa dizendo, olha, Deus está edificando a sua igreja como um edifício, mas antes precisa haver uma limpeza do terreno. E aqui cabe para nós uma análise do nosso coração, né? Quantas vezes nós cedemos a esse tipo de maldade que está ainda em nós, mas a gente esquece de que o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, mas não apenas levou os nossos pecados para que a gente continue pecando e exaltando este fato de que Jesus levou os nossos pecados, mas a morte e ressurreição de Jesus nos liberta também do poder do pecado. É por isso que, diferente dos outros tipos de edificações, nós como igreja temos consciência e temos poder para resistir ao pecado, para dizer não ao pecado, para que, o texto fala, né, se vocês já consideraram que Deus é bom, e a gente fica pensando, que legal, Deus é bom, mas você sabia que o fato de Deus ser bom é um problema para nós? Porque fica evidente, Deus é bom, mas nós não somos, e nós deveríamos ser, mas não conseguimos. Então, o fato de Deus ser bom deveria nos assustar também, porque mostra como nós somos diferentes, como nós estamos aquém daquele que deveria ser o nosso modelo, o nosso exemplo. E aí a gente, então, precisa lembrar que o fato de Deus ser bondoso não é uma desculpa para a gente continuar sendo mal, mas o fato de Deus ser bondoso é um incentivo para que a gente se esforce e se livre de todo o mal possível, porque por meio do sacrifício de Jesus nós já conseguimos poder para isso. Bom, o texto segue nos dizendo, e eu gostaria de levantar um segundo ponto, que a edificação do edifício precisa começar pelo começo. É bem simples, bem óbvio. Vocês viram? Primeiro ponto, para edificar algo você precisa limpar o terreno. Tem algo mais simples que essa sentença? Talvez tenha essa. A edificação de um edifício precisa começar pelo começo. E qual é o começo de uma edificação? O começo de uma edificação é as suas bases. O versículo 4 diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A gente sabe que essa ideia de pedra viva, né, os textos correspondentes vão falar sobre a pedra angular, ou a pedra de esquina. E esse é um detalhe muito importante para as construções antigas, né? Hoje, quando a gente fala de construção, a gente pensa numa fundação, né? Então, você fazer meu cunhado lá, que manja disso daí, né? Depois eu passo o telefone dele para vocês. Ele constrói sozinho uma casa lá. Não parece, não tem cara que consegue fazer isso, mas consegue. Né? E ele sabe disso, né? Eu vendo ele trabalhar algumas vezes, eu aprendi bastante coisa. Então, tem essa ideia de, né, você, dependendo do tipo de construção que você quer fazer,
mais profundo, você precisa cavar. E esse fundamento precisa ser muito sólido, muito forte, para ele resistir à construção. E a escolha, então, nos tempos antigos, dessa pedra angular, essa pedra de esquina, era imprescindível no processo de edificação. Essas pedras, elas eram inspecionadas cuidadosamente e elas eram selecionadas. Era uma espécie de curadoria das pedras, né, que havia ali, e ela precisava, então, estar apta para suportar, né, ser aquela pedra principal, que daria o tom, a sustentação para toda a construção. Nesse sentido, algumas pedras eram avaliadas e eram rejeitadas, né, e ao passo que outras eram selecionadas. E a gente tem muito essa ideia, né, para você escolher uma coisa, você precisa desescolher a todas as demais. Então, o que deveria ser o fundamento da edificação do corpo de Cristo, que é um corpo vivo, que é esse edifício vivo, feito de pedras vivas, né? Esse fundamento, essa pedra principal, ela é o próprio Jesus Cristo. Mas por não compreenderem o reino de Deus, os construtores da religião rejeitaram Jesus como a pedra principal, como a pedra de esquina. É interessante porque a ideia é que os homens, para construir a sua religiosidade, o seu edifício que os leve até Deus, eles olharam Jesus, avaliaram Jesus, mas preferiram um outro tipo de pedra e rejeitaram Jesus como a pedra principal. E o ponto aqui que o apóstolo está levantando é que, diferente desses construtores que rejeitaram a Cristo como pedra fundamental, o próprio Deus, que é o construtor, não só escolheu Jesus, como disse que dentre todas as pedras, Jesus é a mais preciosa. E, portanto, a função da pedra, dessa pedra de esquina, ela era duas funções, né? A primeira era dar a sustentação para toda a construção. Então, era muito importante selecionar a pedra certa, porque ela precisaria sustentar todo o peso da construção. Mas também a pedra angular, ela servia como base para o encaixe das pedras. É bem interessante. Então, a partir dessa pedra de esquina, as outras pedras iam sendo encaixadas uma nas outras, né? E é exatamente por isso que Cristo é chamado de a pedra, né? Para ensinar aos seus servos que Ele é a proteção, Ele é a segurança, Ele é o fundamento sobre o qual nós, como igreja, somos edificados. Ele é precioso em sua natureza, na essência do seu serviço. O Senhor Jesus, Ele é a pedra angular que une todos nós. Ele une todas as pedras num templo eterno. E Ele suporta o peso de toda essa construção. Ele é o eleito, Ele é o escolhido, Ele é o fundamento precioso. Muito além de tudo aquilo que a gente possa imaginar que tem valor. Qualquer coisa que você imagine que tem valor, Cristo é mais precioso que isso. E ainda que a estrutura do mundo esteja caindo aos pedaços, o homem que está edificado sobre Cristo como fundamento não precisa ter medo. Nós, como pedras que estamos fundamentados na pedra principal, nunca, jamais seremos confundidos, porque Jesus é a pedra que sustenta todas as coisas. O ponto 3 aqui, eu gostaria de destacar que não há edifício, não há casa sem pedras, sem tijolos. Então, o primeiro ponto, limpar o terreno. Segundo ponto, começar pelo começo, estabelecer um bom fundamento. Mas o terceiro ponto, para que haja um edifício, precisa haver tijolos, precisa haver pedras. O versículo 5 deixa claro essa ideia quando o apóstolo Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados
casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O raciocínio aqui é muito simples, queridos. A igreja é um edifício vivo. O cristão, conforme mencionado no texto, é uma pedra viva. Isso significa, então, claramente que a ideia de igreja é a ideia de comunidade. A ideia aqui implícita é que uma pedra, ela não tem valor se ela estiver fora da edificação. Se você tiver um tijolo que não está na construção, aquele tijolo, ele perde o seu valor. E é exatamente isso que o texto está falando aqui, ó. O indivíduo cristão, ele só encontra o seu verdadeiro lugar quando, assim como um tijolo, assim como uma pedra, ele é incorporado no edifício. Então, o nosso valor não está somente no fato de sermos pedras vivas, mas de sermos pedra viva enxertado na edificação, colocado na edificação. Aquele que se diz cristão, mas se acha superior para pertencer à igreja visível, é uma contradição de termos. Isso é bem comum. Uma das razões da complexidade de hoje, ela ensina essa lição. As pessoas são individualistas e elas têm muitos problemas em conviverem, estarem em comunidade. E aí a ideia é assim, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas eu posso ser um cristão lá na minha casa. Eu posso ser um cristão na minha individualidade. E é verdade, como indivíduos, ou nós vamos falar aqui para frente, o texto fala sobre a ideia de prestar um culto agradável ao Senhor. E a gente vai ver que isso não se limita somente aos momentos aqui reunidos. Mas é fato também que esse é um pensamento equivocado. Não existe cristão solitário. Isso seria a mesma coisa que dizer que uma pedra viva teria o mesmo valor que aquela que está inserida na edificação. Se nós de fato cremos em Deus, se somos pedras vivas, a nossa função é compor a igreja que o Senhor está edificando. Porque somente juntos nós temos o valor de edifício. Todas as vezes que a Bíblia utiliza a ideia de construção de edifício, ela nunca está falando da pessoa individualmente. Já pararam para pensar nisso? Toda vez que o Novo Testamento fala sobre a igreja como um templo do Espírito Santo, a ideia não é eu sou o templo, eu sou a igreja. A ideia é nós somos a igreja. A ideia é que você é a igreja enquanto você está inserido na construção chamada igreja. Igreja somos nós. O texto fala, vós sois o templo do Espírito. E ele não está falando para uma pessoa, ele está falando para a comunidade. Vocês, vós, sois o templo do Espírito Santo. Bom, o ponto aqui também está bem claro. Enquanto o tijolo permanece isolado da construção, ele não tem utilidade. Ele é útil somente quando incorporado no edifício. E para isso ser feito, quando ele é incorporado ao edifício, então ele cumpre a sua função e a razão da sua existência. Para que existe um tijolo? Para que algo seja edificado. Ele é uma peça que edifica, que constrói alguma coisa. Eu sei que alguns pensaram em outras utilidades para o tijolo, mas, por favor, vamos manter os nossos pensamentos aqui na palavra do Senhor. E assim sucede com o cristão individual também. Para cumprir o seu propósito, ele não tem que permanecer solitário, mas ele precisa se incorporar nessa estrutura espiritual que é a igreja. O versículo 5 ainda segue dizendo, para além de que nós somos como pedras que vivem, e somos edificados, então, essa casa espiritual, o versículo diz, para ser de sacerdócio santo. E é interessante porque ele mostra esse propósito de Deus estar construindo esse edifício para quê?
para que sejamos sacerdócio santo. Qual é a ideia aqui presente? O sacerdote, a figura do sacerdote no Antigo Testamento, era aquele que tinha acesso direto a Deus. Portanto, o sacerdote ele estava em contato direto com Deus. Mas não apenas estar em contato direto com Deus, o sacerdote tinha a função de conduzir o povo até Deus, conduzir pessoas a Deus. No Antigo Testamento, isso era um privilégio de um grupo muito seleto, né? Apenas os sacerdotes tinham esse privilégio de estar diante de Deus no Santo dos Santos e de representar o povo, né? Conduzir o povo até Deus. É interessante que no Novo Testamento, né, a gente tem essa ideia do véu rasgando, e nós agora tendo acesso direto a Deus. Uma das traduções para a palavra sacerdote é a palavra pontífice, que significa exatamente construtor de pontes. A palavra pontífice quer dizer isso, construtor de pontes, e de maneira que o sacerdote era aquela figura que construía uma ponte entre Deus e os homens. E essa função ainda continua para nós. Nós precisamos também ser essas pontes que conduzem uns aos outros até mais perto de Deus, né? E o cristão, então, ele tem esse dever para com o seu Salvador, o Salvador que ele mesmo encontrou, no Salvador que ele mesmo está baseado, mas que ele compartilha esse Salvador para que outros também sejam inseridos. Outro detalhe a respeito do sacerdote é que ele também tinha um dever, o dever de conduzir, né, levar as suas ofertas a Deus, né? O versículo continua falando, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, assim como o sacerdote, o cristão também tem o dever de levar a sua oferta até Deus. E daí talvez você pense, poxa, vai falar de dinheiro, né? E não, queridos, eu não vou falar de dinheiro, porque a oferta que está sendo mencionada aqui é você mesmo. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12. Que tipo de oferta nós temos que entregar a Deus? Dinheiro é muito, muito pouco. Dinheiro é uma pequena parcela daquilo que nós temos. Mas o que Deus quer não é apenas o nosso bolso, a nossa carteira, o nosso dinheiro. O Senhor nos quer. Ele precisa de nós. Nós somos as pedras vivas das quais a igreja é edificada. Então, qual é a oferta, né, que a gente deve fazer? Oferecer quem nós somos. Tudo o que temos, tudo o que somos. É isso que nós devemos ofertar ao Senhor. O cristão faz de si mesmo uma oferta a Deus. E o versículo encerra mostrando essa evidência de que esse edifício, ele só é possível por causa da pedra viva e das pedras que vivem. A expressão é idêntica, né? A pedra viva, que é Jesus, e as pedras que vivem. Só que essas pedras que vivem, elas refletem aquilo que elas recebem, ou seja, a vida que a igreja possui é a participação na vida de Cristo. Essa é a ideia. Sem Cristo como fundamento, não há igreja, há qualquer outra coisa. E é por isso que é importante a gente pensar nesses temas, né, e nessas definições aqui do texto que são tão simples para nós. É óbvio, né? Você fala, é lógico que Cristo é o fundamento. Sim, mas a gente precisa fazer essa reflexão, porque a gente gosta de partir para a complexidade, mas as respostas que a gente precisa, elas por vezes estão na simplicidade das coisas. E veja como é simples. A vida que a igreja possui, ela vem da participação na vida de Cristo. Portanto, nós, em contato com Cristo, recebemos aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo tem. Se Cristo é a pedra que vive,
Ele é a pedra viva, em contato com Ele nós também nos tornamos pedras que vivem. E essas pedras que vivem vão viver para glorificar a Deus, para edificar, fortalecer uns aos outros e para testemunhar ao mundo que o Senhor, Deus, está em missão no mundo, estabelecendo a sua igreja, da qual nós convidamos a todos que se arrependam, que creiam em Jesus, se entreguem a Ele e façam parte desta casa espiritual, desse edifício espiritual. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e que você reflita sobre como tem sido a sua experiência como parte do templo onde Deus habita. Se você pudesse compartilhar isso com alguém, o que você diria a respeito de participar de um templo vivo? O templo de Deus, o templo onde Deus habita. Talvez essa seja uma das questões que a complexidade tirou de nós. Mas esse é o nosso dever mais simples. Sermos porque Cristo é. E anunciarmos porque Cristo também nos transformou, porque Cristo também mudou a nossa vida. E a gente tem então como propósito cultuar, oferecer sacrifícios, oferecer a nossa vida ao Senhor. E oferecer a nossa vida ao Senhor é obedecer à missão. Nós somos responsáveis, queridos, uns pelos outros, e nós somos responsáveis também por partilhar essa mensagem a todos aqueles que ainda irão compor essa comunidade. É assim que nós vamos sendo edificados, é assim que o reino de Deus vai crescendo. É por meio de nós. Porque a igreja do Senhor não é uma instituição. A igreja do Senhor não são paredes estáticas, inanimadas. Mas a igreja do Senhor, ela é viva. Porque o nosso Salvador vive e nós estamos vivos nele também. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos por sua palavra que nos encoraja a relembrarmos, ó Deus, desses princípios tão simples da sua palavra. Ajuda-nos, Deus, a estarmos conscientes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo por meio da sua igreja. Que o nosso coração, ó Deus, seja limpo, que o Senhor nos dê a graça de nos despojarmos de tudo aquilo que tem sujado este terreno, de tudo aquilo, ó Deus, que tem minado a unidade, a comunhão cristã. Nos ajude, Deus, a termos o amor que vem do Senhor, o amor verdadeiro. Nos ajude, Deus, a estabelecermos a nossa vida na pedra angular que é Cristo. Nos ajude a nos certificarmos disso diariamente, no que estamos estabelecidos, no que estamos fundamentando a nossa vida. E talvez a gente vai perceber que muitos estão construindo a sua casa na areia, mas isso não é sábio. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha, na pedra que é o Senhor. Que o Senhor nos dê essa graça, ó Deus, de termos a nossa vida cada dia edificadas no Senhor, ó Deus, e que tenhamos a consciência de que nós somos parte daquilo que o Senhor está fazendo. E juntos aqui nós podemos ser chamados de casa, de edifício. De maneira nenhuma, de maneira individual, nós vamos conseguir, ó Deus, cumprir esse objetivo. E é por isso que a igreja é tão essencial. É por isso que a comunidade cristã é essencial, porque somente nela nós somos edifício do Senhor. O edifício vivo que está aqui ao mundo, em contato com o Senhor, mas que também tem a missão de conduzir pessoas ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a fazer isso a cada dia, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.